INPI muitas vezes não é, como a gente gostaria, tão conhecido, e a área de contratos também não, e a gente agrega um conhecimento específico e acredito eu, de fundamental importância nesse momento, né, de estímulo à inovação, de estímulo à transferência de tecnologia entre as empresas. Eu ia apresentar rapidamente o que a nossa diretoria faz, como que acontece um processo de averbação de um contrato de tecnologia entre as empresas. Então, eu acho que assim, eu não vou nem entrar na apresentação para a gente fazer uma coisa mais rápida. Eu vou situar o que está acontecendo hoje, tentar situar o que a gente bem relacionados às ICTs e dar um exemplo do que está acontecendo hoje de discussão que envolve a academia, que envolve as ICTs e as empresas nessa diretoria. Então, assim, muito rapidamente, o que é, né? O que acontece? As empresas, né, nacionais, elas têm que enviar o contrato delas de tecnologia para o INPI. No caso delas, têm que remeter remessas ao exterior. Então, hoje, né, o INPI como um todo e a área de contratos, a gente, grande parte do que faz é se aproveitar de uma base de dados que tem ali, de como que acontece a transferência de tecnologia, o que as empresas... Só que a nossa visão é um pouco míope, porque a gente só enxerga o que as empresas brasileiras estão comprando de fora, e não o contrário, e não o que acontece entre as empresas brasileiras. Então, nesse sentido, as ICTs, no caso, as que colocam contratos para serem averbados no INPI, não são todas e não são todos os contratos que acabam indo. Então, isso é uma questão a se pensar, né, numa política de desenvolvimento, numa política de você poder analisar esses dados e pensar em novas questões, como incentivar as ICTs a estarem averbando os seus contratos no INPI hoje. Isso é um ponto relevante a se pensar. Da mesma forma que você tem hoje um programa lá no INPI para incentivar as franquias nacionais, já que também não é obrigado, já que elas não têm, a não ser as franquias de uma Burger King ou de uma empresa que ela tem que remeter ao exterior, as franquias nacionais também muitas vezes não averbam seus contratos no INPI. Então, também existe uma política hoje já existe um projeto no INPI para incentivar essas franquias nacionais. Agora, com as ICTs, a gente ainda não está articulado. Eu acho que seria muito interessante, já que a gente tem o know-how, né, de contratos, a gente tem um conhecimento ali que não existe hoje, né, muito facilmente, e pensar numa estratégia das ICTs estarem junto com o INPI nesse processo também pode ser muito interessante. Agora, um ponto assim, para a gente não se alongar, que eu gostaria de comentar com vocês, até porque como eu sou economista, né, estou lá no INPI como pesquisadora de economia, e eu fiz o meu mestrado em cooperação tecnológica, entre universidades e empresas, entre empresas nacionais, empresas estrangeiras e multinacionais. Então, eu vou só contar um caso do que está acontecendo nesse sentido e como as ICTs, como as agências de inovação, né, que estão sendo estimuladas desde essa nova legislação, como que a gente pode se articular nesse novo projeto. O que está acontecendo é que a agência de patentes da Inglaterra criou um manual chamado Manual Lambert. E esse manual é um manual que procura dar diretrizes para que as empresas, junto com as universidades, desenvolvam contratos de cooperação tecnológica. E é um manual muito interessante, mas ele é prático, objetivo, onde as empresas e as universidades elas se utilizariam desse material para chegar a modelos contratuais já pré-estabelecidos. Então, veio uma comissão da Inglaterra, veio para o INPI, que é o órgão, né, que tem esse know-how de contratos, saber como que a gente pode aplicar ou replicar esse modelo no Brasil.
E a gente falou, peraí, aqui a gente regula, mas aqui a gente tem que envolver também as empresas, tem que envolver as ICTs, as agências de inovação. Como que a gente vai replicar esse modelo para o Brasil? Então, estão acontecendo estudos hoje, né? Isso foi feito na China primeiro, claro, né? Eles querem botar primeiro, eles estão fazendo isso nos chamados BRICS. Começaram com a China, agora vieram para o Brasil. Então, a gente está nesse momento de estudo, de debate acadêmico, junto com as ICTs e junto com as empresas, para desenvolver esse manual que estimule o aumento desses contratos, né, de cooperação entre universidades e empresas, e de que forma, dado as características do empresariado brasileiro e das ICTs, do nível de desenvolvimento das ICTs hoje, das agências das universidades, como que a gente poderia estar contribuindo para estar melhorando, aumentando as relações entre eles. E isso está muito interessante, porque a gente já teve seminários, já teve participação de agências de inovação, de representantes de empresas. Estamos avançando nesse sentido. Claro que o que acontece? Esse manual ele dá 5 modalidades de contratos pré-estabelecidos, vão desde a universidade, a partir dessa cooperação, a universidade passa a ter a titularidade dos direitos de propriedade intelectual, e ela pode licenciar essa tecnologia para a empresa que participante. E você tem uma modalidade contratual em que a empresa detém toda a propriedade intelectual e a universidade nem tem o direito de usar essa tecnologia. Então, são 5 modelos que variam desde a empresa com a titularidade total e a universidade com a titularidade total. Só que o que acontece? Esse manual foi feito pensando em inexistência de cotitularidade. Então, na realidade deles, eles acham que para evitar custos de transação, que não vale a pena você dividir a sua propriedade intelectual entre a universidade e a empresa. E quando nos chegou esse manual, a primeira coisa que nos saltou aos olhos foi essa questão, porque a legislação brasileira e a lei do bem, a lei da inovação, ela coloca muito mais uma questão de cotitularidade do que não. Então, a gente está num momento realmente de elaboração de modelos em que a gente consiga se adequar a essa realidade. E hoje, os contratos que existem, principalmente entre a Petrobras, que os maiores contratos hoje no Brasil de cooperação tecnológica são da Petrobras com a Unicamp. Petrobras com outra universidade, mas em maior parte com a Unicamp. E esses contratos todos já feitos no Brasil são contratos que envolvem cotitularidade, em que aquela propriedade intelectual ela é dividida, repartilhada. É claro que a gestão contratual é mais complexa do que a gestão contratual de contratos em que a titularidade é só de um ou só de outro. Mas hoje a gente teria que adaptar essa para a realidade brasileira que envolve essa cotitularidade. Então, estamos assim, acho que não só pensar em questões de ordem de legislação, mas também em questões de ordem da realidade das agências de inovação, das ICTs brasileiras, como pensar em modelos que vão estar realmente estimulando essas interações, que, como a gente sabe, eu estudei isso no mestrado, né, fiz minha dissertação sobre isso. Quanto maior a cooperação entre universidades e empresas, maior é a capacitação das empresas e maior o nível de inovação. Então, isso é de fundamental importância e muito interessante para a realidade acadêmica, empresarial, que essa união aconteça de forma... Então, o INPI está aí, a gente tem um know-how em contratos, deixando claro que até hoje
Não existe uma modalidade contratual específica na minha diretoria, que é a diretoria de contratos. Não existe uma modalidade de contratos de cooperação universidade-empresa. O que está acontecendo juntamente com esse projeto é realmente estar pensando nessa nova modalidade contratual, dada a nossa realidade. Hoje, a gente trata de contratos que envolvem o licenciamento ou a transferência de tecnologias. A tecnologia, ela pode ser amparada por propriedade intelectual ou não. Quando a empresa ela pode decidir não amparar uma tecnologia por patente, mas simplesmente proteger aquilo como segredo industrial. E a nossa diretoria hoje ela trata desses dois contratos. As empresas que averbam contratos tanto de licenciamento de patentes, uso de marcas, direitos amparados de propriedade intelectual, como direitos não amparados, que a gente chama de serviço de assistência técnica ou transferência de tecnologia mesmo, uma tecnologia confidencial. Então, a gente tem essas modalidades bem definidas, além do contrato de franquia, que é um contrato que pode envolver uso de marca, até patentes e transferência de tecnologia, é, na verdade, um modelo mais híbrido. E não existe esse modelo contratual hoje de cooperação tecnológica. Então, o desafio do INPI é ajudar nessa discussão hoje de como desenvolver esses modelos para ajudar essa transação entre universidade e empresa, como está estimulando esses contratos a irem ser averbados no INPI para estarem sendo realizados. A gente está tendo essa base de dados para analisar, gerar estudos e está criando essa modalidade de análise, uma modalidade contratual para analisar esses contratos entre universidades e empresas. Obrigada. Muito obrigada. Eu queria agradecer a Helena, a organização da UF, muito oportuna, a divisão dos temas com uma visão um pouco mais política e de políticas públicas envolvendo inovação, seguida de uma mesa talvez um pouco mais técnica, referente a alguns aspectos relevantes dentro de um contexto maior que a inovação. Pode passar, por favor. Essa palavra ela tem estado muito em voga, a inovação, e a percepção geral que a gente tem é de que é algo bom. Existem dados do IPEA que indicam como isso é bom, de que maneira a inovação proporciona vantagem para a sociedade brasileira. De maneira geral, conceitualmente, isso é uma coisa que acho que é interessante no ambiente acadêmico, a gente discutir um pouquinho o conceito. A gente tem visto muito propaganda em televisão dizendo fraldas e inovação. Qualquer produto tem a palavra inovação do lado, e nem todo mundo está capturando adequadamente o que é inovação. Então, inovação não é um ato isolado de engenhosidade ou uma ideia. É um conjunto de passos e de atividades necessárias à transferência para a sociedade de bens, produtos e serviços. Ela pode ser uma inovação de natureza tecnológica, e aí envolve muito esse ambiente acadêmico, que é um ambiente apropriado para desenvolvimento de conhecimento, tecnologia e inovação, nesta ordem, mas ela também pode ser inovação empresarial, inovação de negócios. Aqui nesse ambiente a gente vai dar mais ênfase à inovação tecnológica por conta do papel da propriedade intelectual como uma das ferramentas para a promoção da inovação. Eu deixo aqui referências para a leitura um pouco mais detalhada de informações a respeito do papel da propriedade industrial, propriedade intelectual, no contexto desse caminho entre intelecto e prateleira, que é o que a gente chama de inovação. Como esse caminho é muito longo, tem uma série de competências e atividades necessárias. É por isso que tem economistas na mesa, engenheiros, biólogos, médicos, e como foi falado na mesa anterior, de fato é uma área de convergência de competências, de áreas do saber. A lei de inovação buscou esclarecer um pouquinho mais e dar medidas para promover isso que se chama de inovação. No âmbito da lei foi identificado claramente que o ambiente onde se promove a inovação é no ambiente produtivo, então entende-se que sem empresa não há inovação, pelo menos no que diz a lei, no que reflete a lei. E aí começou aí, dentro da lei de inovação, uma série de conceitos interessantes. Algo que pode afetar o que nessa fala foi identificado, a questão da cotitularidade,
que no Brasil é muito comum e que em outros países não é, decorre do arcabouço legal e que indica, puxa para o setor público uma titularidade quase que inescapável. É muito difícil o poder público considerar factível a cessão completa de direitos. A lei de inovação prevê isso. Ela foi inovadora também no arcabouço jurídico, ela prevê explicitamente o que antes não existia, que é a cessão da ICT para o inventor. Então, a instituição pública brasileira ela pode ceder a integralidade dos direitos, não para qualquer ente da sociedade, mas para o inventor. Porque ela reconheceu ali que ele é o nicho da criação do que vira propriedade intelectual e que essa própria propriedade intelectual pode retornar a ele. Tá? Isso poderia dar uma discussão interessante do ponto de vista jurídico, porque é consistente com o que diz a Constituição e a Lei Brasileira da Propriedade Industrial, que diz que é do inventor, exceto quando o contrato de trabalho dissede de forma diferente, tem essa regulação. Mas a lei de inovação ela já trouxe uma inovação jurídica, vamos dizer assim, ao explicitar esta possibilidade. Isso é um caminho que pode ser discutido num outro contexto. Agora, o que a gente discutiu aqui, mais talvez na mesa anterior, foi esse novo paradigma de ter as unidades de produção de conhecimento com a missão nova, em adição às missões anteriores, de formar pessoal, de levar conhecimento à sociedade. Essa missão nova é de levar o conhecimento de uma forma um pouquinho mais elaborada, empacotada, numa linguagem diferente, como foi a observação de uma das pessoas que antecederam essa mesa. A publicação científica não é mais suficiente para que a universidade esteja cumprindo adequadamente seu papel, é necessário um pouco mais. A propriedade intelectual é um desses mecanismos que busca viabilizar a compatibilização dos interesses da sociedade na forma de gerar interesse econômico na exploração daquele conhecimento, e o bem de propriedade intelectual é um instrumento de articulação desse conhecimento, que é um bem econômico, porém sem propriedade ele é volátil, é mais difícil articular contrato se você não tem uma forma jurídica de proteção do conhecimento. Então a propriedade intelectual se insere nessa cadeia da inovação como uma ferramenta de articulação, proteção jurídica e, em consequência, articulação do valor do conhecimento para outras instâncias da sociedade. Então, isso acabou hoje sendo mais claramente percebido como uma responsabilidade, especialmente quando se trata de pesquisa oriunda de dinheiro público. Então, se você tem dinheiro público gerando pesquisa, gerando capital intelectual, vaporizar esse capital pela não proteção intelectual não é tratar bem o dinheiro público. Então, como o título do seminário são Novas Missões da Universidade, isso aqui é tendente a apontar para uma nova missão da universidade. Ao menos proporcionar a proteção, para que com isso os instrumentos de articulação e transferência desse conhecimento, ou se ele estiver protegido, ele se chama de tecnologia, para outro ente da sociedade, que é o ente que vai gerar emprego e renda. É harmônico com o que pressupõe, o que fizeram alguns outros países. Para quem quiser entrar em mais detalhes sobre isso, eu recomendo entrar no site da OMP, que ele traz uma série de lições interessantes, porque foram avaliados países asiáticos em estágios de desenvolvimento, que talvez hoje a gente possa dizer que está se aproximando desse cenário, e que relatam exatamente o papel dessas universidades na promoção da inovação, da cadeia de eventos associados à inovação naqueles países. Próximo, por favor. Vou trazer só um slide desse relatório da OMP, que ele mostra com clareza como foi a evolução do processo de patenteamento dentro das universidades desses países asiáticos. Vocês podem olhar pelos dados mais antigos um pouquinho, que eles não tinham, de maneira geral, a quantidade de patentes que hoje eles têm. Posto de outra forma, mais ou menos nós estamos hoje num cenário que eles estavam 10 anos atrás. E parece que funcionou na Ásia. Então, essa discussão ela é muito mais do que relevante, ela deve ser considerada como algo tendente ao tema desse seminário, que é qual é a missão da universidade nesse país hoje, nesse mundo hoje, onde
o conhecimento é o insumo econômico mais importante. Então, sem proteção intelectual, esse insumo se vaporiza. Então, a proteção intelectual é uma atividade fundamental hoje. Vocês podem ver em dados mais recentes, uma análise do relatório da OMP de 2010, o que aconteceu com as tendências de quantidade de patentes em determinadas regiões do planeta. Talvez esses dados estejam afetados pelas crises de 2008, 2009, mas ali o que aparece com muita nitidez é que houve uma certa estabilização da atividade de patenteamento entre 2008 e 2009, entre 2006 e 2009, é o que reflete aquele gráfico oficial da OMP, e que tem um país ali que está claramente em curva avantajada de crescimento, que é a China. Isso chama muito a atenção. Um país que até 2005 não estava completamente integrado às regras da OMC e que hoje está em franca expansão na proteção do conhecimento. Um país que era reconhecido até algum tempo atrás como a terra onde não se fala em patente, onde não se fala em propriedade intelectual. Eles estão com uma capacidade de mobilização impressionante. Isso é muito revelador para nós. Para quem tiver um pouco mais de dúvida e abrir esses números, porque números às vezes mentem, o gráfico seguinte mostra na tabela de cima que quem está fazendo patente na China são os chineses e não as empresas estrangeiras que foram para lá. E no cenário mundial a gente pode ver com clareza, quem lê jornal todo dia vê que patente virou insumo econômico. Está lá o Sardenberg da CBN falando assim, a economia mundial hoje é esse negócio aí de tecnologia e patente. Ou seja, a patente deixou de ser um capricho ou uma discussão ideológica e passou a ser moeda. E essa moeda ela é transacionada em volumes elevados, como o Google mostrou para a gente. Com o movimento do Google comprando a Motorola, todas as empresas que têm portfólio de patentes tiveram suas ações aumentadas na semana seguinte. Então vejam que o mundo mudou muito nesse cenário de propriedade intelectual. Gostaria de chamar a atenção de algumas coisas conceituais fundamentais dentro de propriedade intelectual e que, infelizmente, não são muito comentadas em eventos como esse. Em geral, quando se fala em patente especificamente, vem à mente unicamente um dos seus efeitos, que é a exclusividade. Mas esse pode não ser o principal elemento e importância de uma patente. Eu deixo em itálico ali o que me parece ser muito mais importante, especialmente no ambiente acadêmico, que é ser um instrumento de articulação. É por conta do revestimento jurídico em cima do volátil conhecimento, ou seja, ele concretiza, tangibiliza o conhecimento na forma de um papel, de um direito, e esse direito pode ser transacionado, ele pode ser negociado, pode ser objeto de um termo de cooperação, pode ser objeto de uma licença. Conforme a lei de inovação diz, pode ser cedido para o inventor para que ele, ao se voo, vire empreendedor e, quem sabe, empresário. O papel da exclusividade, que é um dos efeitos da patente, é dar proteção a que esse inventor, empreendedor, tenha uma vantagem econômica num ambiente de ficção econômica pela exclusividade, né? Ele não vai ter um preço determinado pelo mercado, que o mercado é ele, então ele tem um sobrepreço que é um subsídio invertido para que ele possa virar empresário. E o tempo desse subsídio é de 20 anos. Então, tem um aspecto de promoção da inovação dentro dessa exclusividade e dentro de outros aspectos aí, que alguns deles eu não vou ter tempo de falar. Chamo a atenção aí, talvez, para o último item, que parece parece ser coerente com a política de Estado da China, em que eles estão usando propriedade intelectual como indicador de índice de nacionalização de tecnologia. A gente está falando muito isso no Brasil, pré-sal e uma série de outras áreas do conhecimento, em que a gente pode usar propriedade intelectual, patentes, como ferramenta política para gerar promoção de inovação no país, com alguma forma de subsídio aceitável à luz das regras da OMC. E não é qualquer subsídio que a OMC acha divertido. Propriedade intelectual é um dos nichos que não é muito regulado ainda e que existe liberdade da política fazer peso, o que a China está usando maravilhosamente bem. O meu nome é Daniela Archila, eu sou tecnologista e engenheira da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, eu vou apresentar uma coisa mais prática para vocês, que é a experiência da CENEM
na proteção intelectual e na transferência de tecnologia. Só para situar todo mundo, a comissão é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e as principais funções são desenvolver atividades de P&D utilizando, né, aplicando a tecnologia nuclear, e regular e fomentar o uso da energia nuclear, né, para fins pacíficos no Brasil. Eu vou apresentar rapidamente, não vou entrar em detalhes, né, vou apresentar só essa estrutura da CNEM para vocês entenderem um pouco as nossas ações de inovação. Né, elas estão justamente dentro da nossa diretoria de pesquisa e desenvolvimento, que tem uma série de coordenações que estão relacionadas às atribuições dela, e debaixo dessa diretoria estão os 7 institutos de pesquisa da CNEM, que são o Instituto IPEM, em São Paulo, o CDTN em Minas, o IEM e o IRD aqui no Rio de Janeiro, e os centros regionais do Nordeste em Ciências Nucleares e do Centro-Oeste, e o APOC, que é o Laboratório de Poços de Calda. Então, são institutos assim, espalhados pelo Brasil, então aí já tem uma certa dificuldade em você controlar, né, fazer todo esse monitoramento do que é desenvolvido em termos de pesquisas, e justamente uma outra característica muito importante é que a maioria deles está situado dentro de um campus universitário. O IPEM está dentro da USP, o CDTN está dentro da Federal de Minas Gerais e o IEM está dentro da Federal aqui do Rio, na Ilha do Fundão. E o CRCN do Nordeste está dentro da UFPE. Então, quer dizer, a questão da cotitularidade é a coisa mais comum, né, nos resultados de pesquisa, porque são pesquisadores da CNEM, desenvolvendo junto com professores da universidade, alunos de mestrado, que desenvolvem tese dentro da USP, mas que são orientados por pesquisador, por exemplo, do IPEM. Então, assim, digamos, um imbróglio um pouco complicado e que aí gera uma série de conflitos de interesse. Pode passar. Bom, então, dentre as atribuições da DPD, tá, pesquisa e desenvolvimento, eu vou focar nisso, né, e na inovação, né, como uma consequência dessas atividades que a gente faz toda essa questão da gestão. Também, só para vocês terem uma ideia, tem toda a produção de radioisótopos e radiofármacos, né, para a área médica, né, para a área de saúde. A gente também faz toda a parte de gerência de rejeitos radioativos, tem a formação especializada em energia nuclear, em tecnologias nucleares, são os especialistas, quem se forma, que recebe bolsa de mestrado, doutorado nessa área, tem a parte de prestação de serviços tecnológicos, metrologia, segurança e proteção radiológica e atendimento a emergências externas, no caso, se há alguma questão, né, de, sei lá, vazamento nuclear, alguma coisa assim, ou até mesmo treinamento, né, nas usinas. Bom, as ações de inovação, tá? Então, assim, a CNEM ela já tinha algumas resoluções da década de 90, quando, né, eu acho que as universidades e institutos de pesquisa brasileiros começaram nessa questão da propriedade intelectual, de proteger resultados de pesquisa, como comercializar. Então, até por conta do decreto 2553, que é de 98, né, que expôs a premiação ao inventor, né, ele regulamentou acho que dois artigos da Lei da Propriedade Industrial, a gente fez uma resolução antiga, então, quer dizer, já existia a experiência, só que fortemente isso começou, assim, com a regulamentação da Lei de Inovação, é que a gente começou um trabalho mais, né, de inovação dentro da comissão. Então, em 2007, foi regulamentada essa instrução normativa da DPD e que estabeleceu o sistema de gestão de inovação da CNEM. Tá? Essa resolução abrange a política de inovação, as diretrizes estratégicas, o funcionamento do sistema de inovação, de gestão da inovação, regras para aplicação da lei de inovação, né, na CNEM, e a política de propriedade intelectual. Bom, a política de inovação tem essas diretrizes estratégicas que, na verdade, são os estímulos da própria lei de inovação, né? Apoiar a construção de um ambiente especializado e cooperativo em inovação, proteger resultados de pesquisa, estimular uma postura empreendedora, né, visando oportunidades para a inovação, parcerias entre os institutos e as empresas, também com as universidades, já que os institutos estão dentro do campus de universidades brasileiras,
e dar mais visibilidade às competências da CENEM. Bom, a estrutura rápida do sistema de gestão de inovação é que a CENEM ela é entendida, né, pelo MCT, até perante a lei de inovação, como uma ICT. Só que ela tem seus institutos de pesquisa que também são ICTs. Né? Então, o núcleo de inovação tecnológica, ou a agência de inovação tecnológica, como outras instituições chamam, cada instituto tem o seu NIT, né? E assim como a sede da CENEM tem o seu NIT, que dá o suporte aos demais NITs. Então, o NIT vai gerir a política de inovação no âmbito da sua ICT, vai operacionalizar a aplicação, né, da política de inovação. E nós temos nessa estrutura um conselho de inovação, que ele é composto pelo titular, né, do NIT, né, a pessoa que faz, o gestor ali do NIT, do Instituto, e o titular do NCI, que eu vou apresentar depois, que é o nosso núcleo de coordenação do sistema de inovação. Certo? Então, o CI ele vai atuar mais como um fórum de discussão, vai dar apoio, né, à coordenação do sistema de inovação e as decisões mais estratégicas vão passar pelo CI. E o núcleo de coordenação da inovação, ele funciona como uma secretaria executiva do CI e vai dar todo o suporte aos demais NITs. Né? Então, vai assessorar, vai avaliar os projetos para desenvolvimento de inovação, toda a questão de proteção de propriedade intelectual passa por nós, né, por uma avaliação, e toda essa avaliação e as recomendações, o NCI aqui gera como amparo, né, para apreciação da presidência da CENEM, né, na questão da implementação dos projetos, né, da propriedade intelectual que vai ser protegida, etc. Bom, os principais pontos, né, o papel do NIT. Então, a gente faz essa questão, a gente desenvolveu as políticas institucionais, a proteção, né, das criações, acompanhamento dos processos de pedido de patente, manutenção dos títulos de propriedade intelectual. A CENEM, basicamente, ela tem proteção de patentes, né, tem pedidos de patentes depositados, 4 patentes concedidas e registros de software, né? Também toda a questão de celebração dos contratos, acordos, convênios com outros institutos, outras universidades e empresas passam também, né, estão dentro da nossa política. Negociação, né, participação de cotitularidade, que é uma questão muito comum. Né, a gente tem a maior parte das patentes da CENEM, dos pedidos de patentes, são em cotitularidade com a USP. E a questão da divulgação das criações, né? E, obviamente, resguardando o sigilo. Também a questão de pedir, né, cessão de direitos de criação. A gente ainda não tem nenhum caso, mas já teve, por exemplo, de solicitação de inventor independente. Então, tudo isso passa pelo NCI, né, que dá esse suporte todo ao sistema de gestão de inovação. E todas as atividades, né, de projeto, de acordos, né, de contratos, sempre vão ter que estar estruturados na forma de um projeto, né, que a gente chama de projeto de inovação tecnológica, para a gente poder ter uma clara identificação da equipe, as funções do projeto, e até mesmo para tentar mensurar um pouco, né, dos resultados que isso pode gerar em termos do conhecimento que a CENEM está colocando, né, numa atividade de desenvolvimento de P&D, né, e como é que você depois vai usar isso, né, na questão de uma negociação. Bom, ganhos econômicos, só para dizer que a IN pegou, né, a resolução antiga, lá de 99, e o pagamento é de 1/3, né, que é a fração máxima prevista pela Lei de Inovação. E dentro desse 1/3, 60% vai para os criadores, né, e 40% para a equipe de criação, que inclui os próprios criadores e outras pessoas que deram todo o suporte. Os instrumentos, então, como eu falei, de 1999, essa resolução, que aprova os critérios de premiação, a IN que regulamentou, e a terceira IN que regulamenta os procedimentos operacionais para resguardar as criações intelectuais passíveis de proteção. A gente não tem exatamente uma política de propriedade intelectual toda detalhada, nós temos diretrizes, né? O que falta, o que a gente está trabalhando em cima disso.
né? E essa política, né, dentro das diretrizes já existentes, ela abrange todas as regras de proteção intelectual, né, todos os direitos de propriedade intelectual, os autorais, né, direitos de autor conexos, os advindos da propriedade industrial, software, né, programas de computador, topografia de circuitos integrados, cultivar tudo que é possível de ser desenvolvido no âmbito dos institutos da CNEM. E também conhecimentos e informações, né, que estão sujeitas à confidencialidade, né, regras de negócio, estratégias. Bom, as regras de titularidade e direitos vão contemplar todos esses, né, possíveis funcionários e ex-funcionários da CNEM, alunos de cursos, alunos da universidade que fazem tese nas instalações da CNEM, certo? Proteção, a questão da proteção, o que a gente vai proteger, quais são os critérios, né? Se o relatório está bem redigido, tem suficiência descritiva, tem novidade, tem atividade inventiva, então a gente faz toda essa avaliação. Divulgação, né? Quando divulgar, conflitos de interesse pessoal com institucional, porque às vezes já aconteceu o caso de uma pesquisadora que tinha só uma bolsa, comprou o reagente e foi fazer uma pesquisa dentro do laboratório do IPEM. Isso deu uma confusão, ela achava que a propriedade era, né, a titularidade era dela e não era da CNEM, porque ela tinha comprado material. Então, assim, por isso que a política é importante para ter essas regras bem claras. As parcerias, né, a questão do tácito e do explícito, né, quer dizer, você faz uma parceria, tem uma cotitularidade com a USP, quem que vai depositar, quem que vai ceder os direitos de propriedade, né? Então, uma tem que ceder para a outra, se o caso a CNEM que deposita ou se é a USP que deposita. E a cessão dos direitos, né? Resultados. Nosso portfólio de propriedade intelectual são mais ou menos 120 depósitos de patente, 13 de patente de invenção, PI, modelo de utilidade 13, 16 softwares, né, registrados e, dentre aqueles pedidos de patente, 2 em cotitularidade com a USP entraram via PCT, né, Depósito Internacional. Então, os parceiros, a USP, com quem a gente tem a maior parte dos acordos, a Federal de Minas Gerais, a Unicamp, a UFRJ, a Unifei, empresas como a Biolab e a CBPAC. Bom, eu só trouxe aqui um caso de recebimento de royalties, que é o maior caso que a gente tem de sucesso, que foi uma tecnologia licenciada para uma empresa, né, MRA. Isso faz tempo, foi em 2005, que houve uma renovação do contrato em 2009, e que é um monitor inteligente de radiação e que já gerou esse valor ainda pequeno de recebimento de royalties e, né, para os inventores que estão ali embaixo. Bom, as dificuldades que a gente tem são as regras claras, né, do que se pode e o que não se pode fazer. A lei de inovação, ela se limitou o decreto se limitou em repetir a lei, não regulamentou determinados pontos. Então, a gente tem muitas dificuldades para, né, implementar determinadas coisas, vou falar depois. Essa questão específica foi em relação ao acórdão do TCU de 2008, que simplesmente acabou com a questão da fundação de apoio, né? Todas as universidades e institutos de pesquisa que tinham fundação de apoio tiveram que parar de usar as suas fundações por uma série de questões aí enfim, problemas, né, de projetos sendo, né, o dinheiro utilizado indevidamente, e isso acabou impactando nessa questão da inovação. Por quê? Porque hoje você precisa ter a ICT precisa credenciar uma fundação, né, ou pedir autorização prévia para usar uma fundação já credenciada. E como a CNEM não tem uma fundação de apoio, na verdade o IPEM tem uma, mas ela está ligada ao Estado de São Paulo, porque o IPEM já foi do Estado de São Paulo, então a gente não pode usar. Então, isso embarreirou uma série de projetos, né, de acordos de parceria que estão em andamento e que a gente não consegue, por exemplo, pagar a Bolsa de Inovação Tecnológica ou pagar a retribuição pecuniária de prestação de serviços, né? Então, são projetos do CDTN com empresas, do IEM com a Petrobras, também outros projetos com mineradoras que a gente não consegue executar por conta da questão da fundação. Bom, e a questão do decreto, né, que regulamentou a lei de inovação, é que ficaram alguns pontos meio que não totalmente claros, né?
Dois que eu destaco são a Bolsa de Inovação Tecnológica. Você não sabe a quantidade de bolsas que um pesquisador pode ter, né? Qual a quantidade de horas dedicada a cada projeto e o próprio conflito das atividades do pesquisador, né? Por exemplo, seria dedicação exclusiva, como é que ele vai se dedicar ao projeto? Como é que vai ser essa questão, né, da separação entre o que ele faz na universidade e o que ele vai fazer no projeto? E a questão também do compartilhamento, permissão de uso de laboratórios, né? Quer dizer, como é que você vai estabelecer a disponibilidade dos laboratórios da universidade, do instituto de pesquisa? Quer dizer, até que ponto quer dizer, a instituição compartilhando, permitindo o uso por uma empresa privada, como que isso vai trabalhar nas atividades rotineiras daquele laboratório? Bom, e os pontos que merecem atenção são a questão da elaboração do relatório de patente, de como sensibilizar o pesquisador, as parcerias informais. A gente tem uma matriz de contribuição da cotitularidade que mais ou menos mensura quanto que cada parte aportou, né, naquele desenvolvimento daquela pesquisa, só que, ao mesmo tempo, é complicado porque você não sabe como valorar exatamente o conhecimento que foi aportado em comparação ao apoio financeiro que você recebe, por exemplo, de uma agência de fomento, né? A questão da dificuldade de pagamento de bolsa, retribuição pecuniária e até o próprio retorno financeiro à ICT, né? Porque ela também receberia um percentual daquele, 1/3, só que você não tendo uma fundação de apoio, você não consegue nunca receber o dinheiro, né? Se vai ser pago diretamente para a instituição, entra naquela conta única e você não tem o retorno, né, para aquela área que desenvolveu a pesquisa, né, e que gerou uma patente que foi licenciada, por exemplo. Essa é a situação atual e os próximos passos de ações estruturantes e mobilizadoras, né, para a gente poder entrar mais na questão da transferência de tecnologia, que eu acho que hoje é o que a universidade e o instituto de pesquisa mais está precisando, né? A gente já aprendeu a proteger e está precisando agora ajudar a fazer a inovação, né? Poder transferir para a empresa para ela poder colocar no mercado. Obrigada. Boa tarde. Bom, a apresentação ela está muito mais ligada à perspectiva da transferência de tecnologia, transferência do conhecimento, né? Tecnologia vista como um conjunto complexo de conhecimentos, informações, artefatos, expertise, inclusive conhecimento tácito, do que efetivamente a apropriação do conhecimento mediante esse conjunto de ferramentas e instrumentos que que já foram bastante trabalhados aqui. Bem, além disso, a questão passa por uma avaliação do que significou, né, esses modelos que têm sido implementados ao longo do tempo nas nossas universidades ou nas nossas instituições. O modelo do Silicon Valley tem sido assim estudado com afinco, e essa autora, a Annalise Saxenian, ela é da Universidade de Berkeley, e ela passa a fazer um estudo sobre o Silicon Valley e, mais fortemente, sobre as relações da própria Universidade de Stanford. Qual era a perspectiva que eu comecei a buscar aí? Ela trabalha nas questões dos novos argonautas. E o que são esses novos argonautas? O que eles significam? Argonautas vêm da busca de Jasão, quando Pelé assume o poder, e Jasão, como tinha direito ao poder por seu pai diretamente, é enviado a uma missão para buscar o velo de ouro, não é? O que é o velo de ouro? Era a lã de ouro do carneiro, né, que produzia lã de ouro. E são 50 argonautas que vão em busca desse velo de ouro. 49 homens, uma mulher. Bem, que se travestiu de homem para que pudesse fazer parte da tripulação. A característica crucial desses argonautas é que eles vão em busca de algo que é um fator econômico de riqueza. E ela compara esses argonautas com os novos argonautas. É a perspectiva da transferência de conhecimento, de tecnologia, na relação daqueles que saem desse mundo que era o Silicon Valley e retornam a Taiwan, a China, a Índia e efetivamente provocam o desenvolvimento. Ela mostra como exemplo em Israel que a própria Intel simplesmente
monta um sistema, um centro de tecnologia fora dos Estados Unidos, para que esse pesquisador o continue liderando. Então, a transferência de tecnologia, de conhecimento, vai nesse nível. 30 anos depois, Israel é o expert em design e, efetivamente, em manufatura. Essas relações, elas não são apenas dos artefatos, elas são relações que têm conotação étnica, têm conotações sociais muito importantes, que nós vamos ver em função da custo de mão de obra, ou aspirações, ou políticas que se tornam ordenamentos muito subjetivos. O retorno desses empreendedores ou desses pesquisadores ao seu ambiente significa remover um conjunto de obstáculos. O que nós olhamos, por exemplo, nas primeiras apresentações que nós tivemos aqui, foi exatamente regras, faltam regras, é preciso definir um novo modelo da Inglaterra, mas se adapta aqui ou não se adapta aqui. São relações importantíssimas, porque significam remoção de obstáculos. A própria instauração de uma indústria baseada em venture capital é uma dificuldade enorme para o Brasil. Se nós olharmos as quebras, por exemplo, das políticas, quando as empresas, discutiu aqui onde estão as empresas querem resultados, elas olham um discurso positivista, um discurso da ciência, mas ao mesmo tempo pragmático. E se nós olharmos essas relações, nós nos perguntamos resultados pragmáticos. Mas, efetivamente, quando se abre um mercado na política, na década de 90, pelo governo Collor, as empresas brasileiras de brinquedos vão quase todas à falência. As empresas de têxtil brasileiras pedem ajuda ao governo. Então, os resultados passam, no curto prazo, eles significam também uma perspectiva que deve ser levada em consideração, que é financeira, econômica. Ela está no topo das questões estratégicas das organizações. E nenhum empresário esquece isso. E outra questão importante significava a valoração dos ativos intangíveis. Porque só efetivamente, quando se montam os planejamentos estratégicos, se perceberam que eles não funcionavam. Porque não havia gestão sobre esses planejamentos estratégicos. O Balance Scorecard foi uma tentativa de resposta, é uma resposta, a trazer esses ativos intangíveis, a considerar o treinamento ou as mudanças, né, ou o aperfeiçoamento dos recursos humanos, numa perspectiva alinhada com os processos internos, com o cliente a quem a empresa quer responder e, efetivamente, a estratégia que é a missão dessa organização. Então, hoje, esses ativos são extremamente valorizados e fazem parte no alinhamento para a condução da estratégia de uma organização, qualquer que seja ela. Mesmo que sejam as Forças Armadas, né, que tem como missão atender a segurança da sociedade. Bem, a perspectiva ainda, olhando essa visão dos novos argonautas, era, primeiro, uma crítica que ela faz do Silicon Valley, desse modelo, e, segundo, ela critica também aquele modelo existente do núcleo-periferia, que nós sempre somos tratados e passamos a ter um complexo. Esse modelo, praticamente, com essa última revolução científico-tecnológica da inovação, da informação e da comunicação, de certa forma, foi muito abalado. Naquele modelo havia a estrutura que pensava, que desenvolvia conhecimento, e os adotantes que eram periféricos, que eram esses países de desenvolvimento. Era um modelo da perspectiva da produção em massa. É um modelo bastante conceituado e que, em determinadas circunstâncias e para determinados conhecimentos, funciona muito bem, para outros não. Esse modelo da informação e do conhecimento, ele mostra, já desde o início, uma quebra violenta, quando nós olhamos as garagens, lá no Silicon Valley, servindo de espaço para empresas como a HP e outras tais. Bem, esse modelo núcleo-periferia baseava-se na universidade como produtora de conhecimento, não é? E, basicamente, a universidade se manteve muito tempo produzindo recursos humanos. Era chamada universidade clássica. Depois ela vai produzir a pesquisa, a universidade moderna. E hoje se discute a questão da universidade empreendedora, que, com outras ferramentas, tenta não apenas produzir recursos humanos ou pesquisa, mas produzir empresas. Um mundo que cresce, que tem perspectivas pessimistas, de 30 bilhões de pessoas ao final do século, um país que sai de 90 milhões e chega a 200 milhões em 30 anos, os seus sistemas, os seus modelos de produção de conhecimento têm que ser repensados. Tem que haver uma outra resposta.
Bem, além disso, a questão do atraso dessas periferias era muito comum, né? Bem, o modelo que surge, esse modelo minado, começa a produzir crescimentos centralizados. E, principalmente, esses países que nós vemos crescendo violentamente são países com muito poucos recursos. Muitos poucos recursos. Os recursos que nós temos, por exemplo, no Brasil, são enormes. Esses países que crescem como Coreia do Sul não têm recursos. No entanto, crescem violentamente em termos de desenvolvimento econômico. Além disso, as startups, que é a questão que nos preocupa mais com a questão da incubadora da Universidade Federal Fluminense. Os negócios das startups, nessa estrutura que é diferente na produção de conhecimento, que gerou esse desenvolvimento no Silicon Valley, tem uma característica muito interessante. Ela já começa a se preocupar com a questão de subcontratação fora do país. Ela recebe recursos quando ela já pensa a globalização. Não é simplesmente ela se manter, ou se estruturar, ou fazer um plano para se manter num determinado mercado local, mas ela já se pensa para fora. Uma diferença bastante gritante na questão da visão da Annalise Saxena, né? Além disso, a vantagem competitiva que essas empresas passam a ter são a facilidade ou a habilidade para localizar os parceiros e gerenciar complexidade. Não só na questão das barreiras tecnológicas, mas linguísticas e culturais. Isso traz uma correlação muito importante, porque nós vemos o tempo todo, o modelo da Inglaterra serve para ser implementado no Brasil. O Silicon Valley pode ser, a Universidade de Stanford pode ser reproduzida na Universidade Federal Rural em menor escala. Os sistemas, por exemplo, de investimentos ou criação de capital de risco devem seguir os mesmos modelos. Os documentos para subsidiar uma empresa. Há algum tempo atrás, analisando uma estrutura desse financiamento, eu encontrei, para um financiamento comum de R$100 mil, eram 48 documentos, o mesmo número de documentos que uma empresa que pedisse 2, 3 milhões. É um problema para um sujeito pequeno, não é? Bem, além disso, a questão da vantagem competitiva. Os ciclos de vida de produtos muito curtos. Isso leva a estratégias muito fortes, né? Bem, além disso, a nova geração, quando há tecnologia transferida, há uma nova geração de startups. E, consequentemente, elas acabam produzindo um melhoramento incremental ou condições melhores. As instituições têm que ser desenvolvidas, é óbvio, a orientação lá era técnica, e a característica dos países em desenvolvimento seria facilitar processos empreendedores de baixo para cima e relações e informações com locais distantes. Bem, 2 conselhos interessantes. Brain drain ou brain circulation? Era a nossa questão. As empresas brasileiras diziam, para que treinar, para que capacitar, se depois o sujeito vai para o competidor, para o concorrente? Isso se mostra o contrário, né, no estudo desses países. Muito pelo contrário, quando você capacita nos melhores laboratórios, nas melhores instituições, aquele que sai mantém as ligações e continua se desenvolvendo tanto no seu novo local, como traz novas questões para o local que o desenvolveu. Eu estava no Sheikh Keilin, em Stanford, foi doado por um ex-aluno chinês, à escola de medicina. Era gigantesco, muito maior do que tudo que eu já tinha visto. Doado. Né? É uma característica cultural. Bem, além disso, interessante, ele dizia, os argonautas não eram da elite, eles eram efetivamente estudantes de classe média, que tiveram acesso à educação e ao ambiente institucional e tecnológico. É uma das características que está orientando, por exemplo, a reestruturação da nossa incubadora. Ela é uma incubadora que está se reorientando para o seu público interno, para os seus estudantes, para os seus professores, para os seus pesquisadores e ex-alunos, de forma que eles tenham a possibilidade de ser selecionados para empresas incubadas, mas que, no mínimo, possam sair da universidade já estruturando com o seu negócio planejado, a ponto de tirar o seu CNPJ. E aqueles que foram efetivamente, que tenham as ideias ditas inovadoras, esses nós vamos efetivamente incubar, criar esse ambiente tecnológico institucional. Bem, o recrutamento, óbvio, ele tem um papel central nessa transferência. É preciso considerar as questões informais, que elas são muito fortes na transferência de tecnologia. Bem, para finalizar, os imigrantes retornam às suas comunidades, tendem a criar culturas cooperativas, normalmente ou de empresa ou ligadas ao Estado. Ok? E a visão de margens indistintas
nesses momentos, para essas novas comunidades. Margens distintas entre finanças, leis, negócios, educação, governo. É por isso que nós estamos todos aqui gritando por regras. Regras, 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 orientem. Porque começa-se a ter esse momento de margens distintas. E aí é preciso repensar o que vai se fazer. É por isso que se percebe que aqueles modelos anteriores não servem, não dão conta, não respondem ao que está acontecendo. Os engenheiros são potenciais gerentes, isso aconteceu nessas estruturas todas. E os pesquisadores universitários também têm um enorme potencial para serem empreendedores e consultores. É isso, criar esses caminhos é hoje um grande desafio. Outra coisa interessante desse aprendizado da Annalise Saxena é startups raramente competem com produtores estabelecidos. Achar que se vai trazer startups da universidade, para fora da universidade, com estruturas convencionais, isso você mantém num laboratório de pré-incubação para ele chegar a um negócio convencional tradicional. Incubar, efetivamente, aquelas que não têm concorrência. Sejam elas de cara for médica, biofármacos, etc, etc. Bem, a variedade de relações formais envolvendo negócios, associações, alunos, fóruns, lobistas, etc e tal. É uma complexidade que deve ser efetivamente, que tem oportunidade, que dará oportunidade a um novo cenário. Obrigado. Isabel Paixão, do Instituto de Biologia. E eu gostaria de colocar para vocês a grande dificuldade que é, na verdade, quer dizer, vocês sabem muito mais do que eu, esse casamento universidade-empresa. Na verdade, é um casamento que já começa com divórcio, que é tão difícil, né? Eu passei por isso, tenho passado por isso e tenho visto a dificuldade. Eu não sei o que fazer, por exemplo, com meus produtos. Graças a Helena, que conheci quando foi criado o Ético, alguns anos atrás, em 2002, e ela muito insistiu, Isabel, nós temos que pegar as suas moléculas, que eu trabalho com moléculas com atividade antiviral, e ela falou, nós temos que fazer patente das suas moléculas, senão você vai perder essas moléculas. E eu dizia, como é que vai ficar a minha bolsa do CNPq? Eu vou fazer a patente, mas vou perder minha bolsa. Então, e falava isso para a Helena. E a Helena dizia, não, você precisa fazer, você não vai perder a sua bolsa. Vamos fazer as patentes de suas moléculas. E, graças a Helena, eu consegui registro de uma patente, estamos entrando para uma segunda. Então, ela conseguiu me mostrar esse caminho. Então, esse passo eu já dei. Agora, mais difícil ainda é chegar às empresas. Aí eu, com as minhas moléculas, com meus produtos, pensei, o que é que eu vou fazer agora? Espera a empresa vir me procurar? Não, eles não sabem nem quem eu sou. Vou eu às empresas com o pires na mão, mostrando que eu tenho uma molécula que é um microbicida anti-HIV, muito importante para quem está contaminado com AIDS. Bom, vou fazer esse caminho. Fui. E realmente é extremamente difícil esse casamento empresa-pesquisador, né? E lá, então, participei, inclusive, de um projeto, de um edital do BNDES, que, na verdade, apresentei meu gel microbicida anti-HIV, e quem ganhou, na época, o dinheiro que o BNDES estava, né, oferecendo para aquele edital, foi uma empresa de alisante de cabelo, que eu achei muito importante. Claro, eu acho que tem muito mais, né, freguês para alisar o cabelo do que para teste, né, para microbicida anti-HIV, achei pertinente, mas saí muito frustrada, né, e estou parada nesse caminho. Eu preciso que alguém me ensine o que eu vou fazer daqui para frente com as minhas moléculas. Como eu vou chegar às empresas? Eu digo a vocês que eu já tentei, já fui a eles e fico parada, né? Quem pode produzir isso para mim, por exemplo, em larga escala, né? Eu estou nessa etapa. Será que meu projeto tem sustentabilidade? Né? Até que ponto eu vou conseguir um gel anti-HIV em grandes quantidades? Eu não sei. Eu sei que eu tenho esse potencial para produzir, mas quem vai se interessar? Né? Qual passo que eu devo dar daqui para diante? Então, assim, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês essa questão, porque, para mim, isso me deixa assim, bastante agoniada, porque eu fui criada numa época em que se falar em pesquisa aplicada era proibitivo dentro da universidade. Né? E, atualmente, já estamos implementando isso em nível de graduação, com o PIB Nova, né, e o PIBIT. E ontem, junto com a TV Brasil e com o Colégio Universitário da UF, nós já falávamos no PIBIquinho Mirim, o PIBIquinho Inovador Mirim, ou seja, seria inovação, né, o conceito de patente lá no ensino médio, no ensino fundamental, principalmente. Então, eu acho que esse é um projeto que nós vamos ter que pensar daqui para frente, mas eu queria ouvir de vocês o que eu faço com as minhas moléculas. Enfim, seria essa a pergunta. Eu sou Nancy Pedroso, trabalho no Ético com Helena. E Isabel, eu acho que essa história do pibiquinho, ela é tudo de bom se ela acontecer. E era isso que eu queria perguntar. Vocês falaram tanto, principalmente o professor Francisco, o Ricardo também, sobre a questão... bom, estamos onde a Ásia estava há 10 anos atrás, né?
a questão do componente cultural e do componente social, no que se refere a como empreender, processo, gestão, etc. e tal. Eu não sei, às vezes eu tenho a sensação que a gente devia ter começado lá atrás, ou estar começando lá atrás, porque se o Japão cresceu 2000% no número de patentes, eles têm um tsunami e ninguém fura fila. Né? Tem toda uma cultura diferente, tem toda uma disciplina, um approach, uma forma de encarar o viver diferenciada. Não sei, será que a gente não está atrasado muito mais do que 10 anos, é a minha pergunta. Será que a gente já não tinha que ter tido um pibiquinho? Né? Quer dizer, pegar a ciência e tecnologia lá atrás? Queria que você falasse um pouco sobre as vantagens de se fazer um contrato de transferência de tecnologia passando pelo INPI. Sou aluno da UF, a professora Maria Helena me orienta na questão da patente, mas eu queria perguntar para vocês o nosso comportamento de pesquisador frente às empresas internacionais. Quando a gente não decide ficar só aqui no Brasil, mas sim buscar lá fora, como é que vai ser isso? Via e-mail ou procurar empresas que têm algum mercado aqui com a sede lá fora? Como é que vai ser essa conversa já nesse âmbito? É isso daí que eu queria saber de vocês mais, como a gente vai se comportar. Que a gente não tem essa atitude, a gente é de laboratório, a gente não é de negociar essas coisas. É isso que eu queria saber de vocês. O ensino fundamental, né, o ensino básico fundamental são os essenciais, né, para que o estudante seja capacitado e possa chegar numa boa graduação, numa boa pós-graduação, porque isso ainda é minoria aqui. Essa questão de você conscientizar lá no início, lá no ensino fundamental, existiram, que eu saiba, porque eu já fui da rede de tecnologia, já trabalhei na OMP, já trabalhei muito diretamente com o INPI em diversos projetos, e existiram algumas iniciativas de se disseminar a cultura da propriedade intelectual no ensino fundamental. E o INPI, isso pode ser resgatado, depois você pode ver lá com a área da diretoria de articulação, porque isso foi da época de que a diretoria não era a diretoria de articulação, era uma coordenação de cooperação nacional na época do Graça Aranha, que foi presidente do INPI no início dos anos 2000, e eles tiveram um projeto que se chama Inventiva Júnior, o projeto do Guri, que, inclusive, ele foi aplicado, foi um projeto piloto, foi aplicado no Colégio de Aplicação da UFRJ, o CAP lá da Lagoa. Tá? Então, existe todo um material, uma estrutura de um site com jogos, toda a parte de interatividade, para justamente o aluno poder conhecer, ter os seus primeiros passos na questão da propriedade intelectual. Então, isso é uma coisa, é só uma observação em relação ao que você falou, e eu sei que isso já existe, está parado, mas não está porque era no site antigo do INPI, então teria que conversar com o pessoal lá da diretoria, a nova diretora, para justamente ver o que é possível resgatar dessa época, porque tenho certeza que o INPI tem essa estrutura lá ainda. Bom, em relação a como as moléculas chegam no mercado, é difícil, sim. Assim, aqui no Brasil, eu não conheço, a não ser a Fiocruz, que tem bastante experiência nessa área de saúde, e tem muita proteção. Então, assim, eu vou falar um pouco da experiência de outras instituições, porque a CNEM, nessa área, ela atua um pouco, a gente tem alguns depósitos de patentes por conta da aplicação da tecnologia nuclear na área de saúde. Até temos um pouco com engenharia genética, mas isso o depósito ainda foi feito recentemente, mas a gente ainda não tem isso no mercado, nada nesse sentido. A gente tem uma cotitularidade com a Biolab, mas, bom, a gente entende que a Biolab tem um produto no mercado que usou um encapsulamento quer dizer, o material que encapsula um fármaco, mas isso ficou parado assim, a gente não teve ninguém, porque isso é antigo, não teve ninguém que tenha chegado na empresa e tenha auditado, tenha feito uma diligência para poder saber se aquilo realmente foi aplicado em determinado medicamento que já está no mercado.
Bom, mas o que eu sei é que a Fiocruz tem uma certa experiência nisso, podia falar com a Celeste. O que eu sei da experiência, né, tudo que a Celeste já nos passou aí em termos de propriedade intelectual, é que muitas vezes, só na questão do depósito da patente, né, no momento da publicação, enfim, tem muitas empresas, a maioria são multinacionais antenadas, e que, se tem algum interesse, já entram em contato direto, né, só por publicar aquele pedido de patente, que é de interesse naquela área dela. A experiência que eu sei, mais ou menos, das universidades americanas, da Universidade Hebraica de Jerusalém também, que tem uma companhia de transferência de tecnologia que é privada, não é um NIT, né, não é como a nossa estrutura aqui, é que a maioria das vezes o pesquisador ele participa de congressos, né, naquele assunto dele, com empresas. Inclusive, lá, acho que a patente que mais gerou royalties para a universidade, que é de mal de Alzheimer, ela foi, justamente a pesquisadora foi a um congresso sobre a doença e, né, desafiou quem que ia poder produzir, né, aquilo com ela. Né? Só que tudo isso passa por uma série de... Né, um produto farmacêutico tem inúmeros testes, né? Pré-clínicos, clínicos, né? Teste in vitro, in vivo, isso tudo. Então, eu não sei se aqui existem... As empresas brasileiras estão preparadas para fazer esse estágio do desenvolvimento entre a invenção e a inovação. Existe um gap ali, né? Um que a gente chama Vale da Morte, em que muita coisa não vai para frente porque não tem quem financie e quem faça, né? Talvez seja aí teria que ser um spin-off do seu laboratório, montar uma empresa incubada para poder, né, fazer todos os testes, para estar numa fase, né, ter um risco menor, para você poder chegar numa empresa, uma big pharma dessas que vai poder botar no mercado, né? Quer dizer, vou poder fazer os testes finais e, enfim, né, ver efetividade, tudo, eficácia, né? E registrar na Anvisa, né, Ministério da Saúde, e isso sair realmente ser um produto, um medicamento no mercado. Com relação à sua pergunta, né, quais as vantagens? Com relação legal, de legislação, quando você averba, independente... Primeiro que quando você... as universidades, empresas médias e pequenas, elas têm taxas bastante reduzidas no INPI. E a vantagem legal que a gente tem, mas que não é só essa, é com relação à publicidade perante terceiros. Isso facilita muito em termos de transparência para empresas que querem continuar tendo relações contratuais. Geralmente um contrato ele pode ser de exclusividade ou não. Uma próxima empresa ela pode checar no INPI quais outros contratos essa empresa que ela está estabelecendo uma relação comercial já teve. Então, uma empresa que tem seus contratos sempre registrados no INPI, para suas futuras negociações, ela passa a ser uma empresa mais forte, uma empresa mais transparente. Equipamentos que chegam para o Antônio Pedro, que a universidade compra, e que chegam sem instrução nenhuma como é que aquilo é usado. Nem sob manutenção, nada disso. Eu quero saber se esses contratos do INPI, se eles preveem esse tipo de coisa. Se normatiza que eles têm que ter, que tem que se falar em instrução. Os contratos eles são analisados e isso é uma vantagem que eu acho interessante, assim, aproveitar esse conhecimento em termos de contratos de tecnologia. A gente, quando analisa um contrato, uma análise técnica, ela analisa exatamente todas as suas cláusulas. Se existem cláusulas abusivas para uma das partes, a gente usa também a parte de antitrust, de concorrência desleal, entre diversas questões que hoje o que acontece, a legislação ela é um pouco, ela não é tão específica com relação ao INPI, então muitas vezes a gente tem que se fazer uso de algumas outras, não só de propriedade intelectual, mas muitas vezes a gente não tem o poder de falar não, isso não pode, mas a gente conversa, a gente indica, essa cláusula ela é prejudicial à empresa que está recebendo essa tecnologia. Se ela vai manter aquilo, ela vai analisar depois, mas isso é interessante. A gente analisa um contrato e a gente verifica as cláusulas não adequadas, a gente estressa isso e tenta, muitas vezes a gente consegue chegar
a soluções e a cláusulas melhores. Isso, inclusive, é um dever nosso, tá fazendo estudos de melhores negociações, melhores cláusulas, para estar oferecendo isso à sociedade também. As moléculas são curto prazo, né? A administração do curto prazo, o problema real que tem que ser resolvido, característica para o engenheiro. Resolva o problema. Eu tenho alguma coisa que pode ser interessante. E aí isso esbarra, né? Eu acho que o que se vive é a questão do aprendizado. Se vive um aprendizado, as relações, que a nossa instituição, e ela se junta com a mesma pergunta formulada, sobre se a ciência e a tecnologia tinha que estar lá atrás, se a questão cultural ou social é implacável. Nós vivemos, né, discutimos hoje, por exemplo, ainda, isso foi um momento que nós vivemos, por exemplo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando foi montada a incubadora de empresas. Então, a crítica maior, olha, acabou, a universidade agora virou mercantilista. Uma incubadora de empresas na universidade não é essa a finalidade da universidade. Não é? Havia discussões sobre a pureza do conhecimento, da produção do conhecimento. O que o conhecimento deve se manter na linha da pesquisa pura, porque se ele for aplicado há interesses de organizações que têm como perspectiva lucro, etc, etc. Há relações mais fortes. Há efetivamente um momento em que não se pensa de forma homogênea. É preciso respeitar que essas mudanças ocorram, que haja um convencimento, que as pessoas sejam convencidas pelo trabalho. Isso é uma questão que vai ocorrer. O instrumental, as ferramentas. Hoje, por exemplo, o Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro leva 200 milhões. Estamos falando em relações muito altas, instalação de grandes empresas junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando nós, em 2000, estávamos plantando ainda a árvore do Parque Tecnológico. Estava lá eu plantando uma árvore do Parque Tecnológico. 10 anos, 11 anos se passaram para que os investimentos comecem a fluir, que haja confiança naquela instituição. Da mesma forma, nós olhamos incubadoras de empresas e vamos nos preocupar. Ouvimos, as incubadoras estão sendo de ginástica e de empresas de não sei o quê. São críticas. É o aprendizado que se passa nessas instituições. Chegar efetivamente a conseguir gestar ou gerir esses instrumentos não é fácil. As principais críticas, as incubadoras todas são feitas com alunos bolsistas. Eles saem das incubadoras, eles perdem a bolsa, acabou o trabalho. Cadê a documentação das empresas? Efetivamente, quando se pega uma empresa e tem um potencial num laboratório de pesquisa de um professor, como é que nós fazemos com que isso seja visível ao empresariado? Aí você se pergunta, há um site onde ele possa apresentar as características ou os objetivos de desempenho que ele persegue com a sua invenção? Porque para o cientista que publica, a estrutura está bem organizada. A publicação faz parte do PDI da universidade. E para o cientista inventor, como é que ele se torna visível? Na feira? E como é que ele faz com que aquilo que ele inventa chegue ao mercado? Será que todo cientista inventor está interessado em incubar uma organização, uma empresa, para ganhar alguma escala ou se tornar viável? Então é preciso amadurecer. Essas questões têm que ser respondidas lentamente. Têm que ser respondidas em função de demanda. A Annalise Saxena, ela é muito prática nisso, eu acho que os americanos são muito interessantes. Eles dizem, cadê o mercado que você pode atingir? Que instrumento você pode dirigir? Os esforços têm que ser nessa direção. Eu olho a agonia, por exemplo, quanto ao pesquisador que vai para fora, ou a inovação, e como se gera isso, como se traduz o conhecimento, a pesquisa que é feita nas universidades hoje, o volume de publicações, em efetivamente valor, riqueza agregada à sociedade. Nós estamos, segundo o relatório da Unesco, atrás da Colômbia, em termos de valor agregado à sociedade. Aquelas críticas de que a universidade isolada, etc. e tal. Bem, é um momento, senhores, é um momento em que tem que se aprender a lidar com essas dificuldades. Hoje, por exemplo, as agências nacionais, que faziam simplesmente, buscavam projetos de pesquisa, hoje elas já transformaram aquele mero projeto de P&D em projeto de inovação. É um redirecionamento.
onde tenha como perspectiva a produção do protótipo, a produção do modelo, a produção de um lote pioneiro para ser testado em condições reais. Mas isso demanda tempo. A própria agência está aprendendo a como lidar com essas questões ligadas à inovação, diferente das questões que ela ligava simplesmente com a pesquisa. Porque ela, num determinado momento, ela percebeu que um projeto de pesquisa, para ser válido, pode dar em nada. Senão ele não é válido. No entanto, isso para uma organização que lida com 50 milhões por ano para fazer pesquisa, ela se pergunta, mas cadê as minhas patentes? Será que nós colocamos 50 milhões e não deu em nada? É um aprendizado também para as organizações brasileiras, também para as empresas. Para o governo, para as empresas e para a universidade. É esse o momento que eu acho que se afigura. Daí a importância desses seminários de inovação, daí a importância da discussão hoje da questão patentária, da dificuldade de execução de regras, do entendimento do poder econômico que essa apropriação do conhecimento significa. Que para nós não era uma questão cultural, não estava dentro dos nossos desejos e necessidades simbólicas, individualmente ou coletivamente. Se apropriar e proteger o conhecimento não era uma questão comum para nós. Hoje é. Começa a ser cada vez mais, até pela emergência econômica do país. Não é? Bem, eu não sei se... A outra pergunta veio, como negociar? Como negociar isso? Nós estamos aprendendo. Eu acho que a agência de inovação hoje, ela tem essa perspectiva exatamente. Ela está aprendendo. Ela está olhando tudo que já foi feito em termos de incubadora na Universidade Federal Fluminense, em termos de difusão de conhecimento. O Escritório de Transferência é um dos mais antigos. Nós fizemos uma pesquisa e fomos verificar que ele tem menos visibilidade na universidade inteira. O Escritório de Transferência de Conhecimento é um dos organismos que nós temos menos visibilidade comparado à incubadora ou a outros órgãos, na própria. Né? Então, é um momento de aprendizado, nós estamos tomando contato com essas relações. Eu acho que por isso tantas indagações e tanta angústia diante do curto prazo. Porque esse efetivamente é o que nos motiva. Né? Porque o outro está ligado ao longo prazo, é questão estratégica, é questão de construção de alinhamento, mas isso tem que ser feito trabalhando desde já. Né? Eu não sei se eu consegui tirar a sociedade, né, mas eu vejo muito nessa direção. Obrigado. Talvez eu possa falar um pouquinho de um testemunho semelhante à sua explanação, porque eu me fiz a mesma pergunta há 10 anos. Eu trabalhava num centro de desenvolvimento, que ele teve a ousadia de não se chamar de P&D, ele queria ser chamado de um centro de D, que há uma diferença muito clara entre essas duas coisas, mas hoje em dia no Brasil se fala muito em pesquisa e desenvolvimento como sendo um condensado de uma coisa só, e na verdade pesquisa tem um conjunto de atividades, desenvolvimento tem um outro conjunto de atividades, e o I, que agora foi pendurado atrás disso tudo, é um terceiro. E ainda na cognição média, ao menos daqueles que estão ainda muito ligados ao meio acadêmico, ok, agora PDI é a mesma coisa que era antes, tem um nome novo, né? E então agora a gente tem que discutir inovação porque mudou o nome. Mas, na realidade, são conceitos diferentes e atividades diferentes. Em regra, a patente ou a proteção intelectual de desenvolvimentos feitos no ambiente da academia está muito mais para o lado do P. Falta o D, para que a empresa tenha percepção da viabilidade. No D, a gente está querendo dizer escala. Superar uma série de limitações que são essenciais para que o I aconteça, que é mercado. Né? E nós não temos hoje muito difundido no Brasil o conceito de centros de desenvolvimento. Brota por aí vários centros de P e D, mas que na verdade a maior parte das vezes é P. Né? A lógica de ampliação de escala, onde o engenheiro tem o papel fundamental, é meio um pouco perdida. Eu sou engenheiro, eu vi isso com clareza. Meu papel era fazer escalonamento de escala. E o centro de desenvolvimento, onde eu trabalhei, fechou, porque não soube se manter, porque não tinha a perspectiva do I, que era negociar isso. Então, desenvolvemos já naquela época muitas tecnologias e, poxa, mas e aí?
ainda que fosse tecnologia desenvolvida por encomenda de empresa, ou seja, eu não tinha que procurar quem vender, a venda não era adequada, porque se vendia tecnologia a preço de serviço, porque não se tinha no Brasil consolidada ainda, e agora estamos começando a ter, a visão de que o conhecimento, ele se empacotado adequadamente, revestido na forma de um direito, ele deixa de ser know-how e passa a ser tecnologia. Para ser chamado de tecnologia tem que ter dono. Você só transfere o que você detém. Então, a primeira etapa, que é a apropriação, a gente começou a vencer nesses últimos anos com a Lei da Propriedade Industrial revisitada, com a Lei de Inovação promulgando e difundindo mais esses temas, mas nós ainda estamos, talvez 10 ou mais, atrasados em relação ao restante do mundo. Talvez combinando um pouco a pergunta da Nancy com a da Isabel. Uma coisa que nos felicita é que a evolução ela não é linear. Ela tem sido exponencial. Então, esses 10 anos talvez se diluam se nós tivermos a capacidade de mobilização, que é o que o japonês, o coreano, o chinês têm. Esses fenômenos, nessa ordem, Japão, Coreia e China, em termos de mobilização e repaginando suas culturas para vender conhecimento, né? Se vocês lerem a Exame número 1000, tem uma análise muito clara lá de Brasil, Estados Unidos e China. É muito interessante, né? Foi muito feliz essa reportagem da Exame, porque ela indica lá os Estados Unidos como usina inovadora, China como manufatura mundial e Brasil como um emergente alegre, vamos dizer assim, né? Porque ainda é o que nós temos de diferencial, sinto dizer, né? Temos um caminho bonito pela frente, porque finalmente temos economia estável e estamos querendo galgar alguma coisa, mas a gente realmente está muito atrás dos demais, ainda. Agora, os diferenciais competitivos da China, baseados em manufatura a $2 por mês, já não existem mais. O funcionário chinês custa 5 vezes mais do que o vietnamita ou do que o indonésio. Então, as indústrias também estão migrando para outras manufaturas mais baratas e o chinês já não tem tanto diferencial competitivo operacional somente. Na análise de algumas instituições respeitáveis, já estão equiparando em termos de produtividade, considerando que a produtividade do norte-americano é maior que a do chinês. Computando o custo, que o diferencial na manufatura está se diluindo. E o chinês está vendo isso com muita clareza e eu acho que é por isso que ele está investindo com tanta força num outro diferencial que ele plantou nas décadas passadas, que foi a inundação de chineses nas universidades norte-americanas. E eles voltaram, e é isso que está refletida com poder de mobilização nas quantidades de patentes que eles têm. Eles estão interessados em fazer parques tecnológicos na América Latina, e eles estão comprando terra na África, que é o próximo grande espaço de desenvolvimento do planeta. Então, combinando um pouquinho essas duas intervenções, talvez falando um pouquinho em relação à pergunta do aluno também, que se confunde um pouco com a sua, eu traria um pouco a responsabilidade e o papel para a Helena. Né? Exatamente. Com a Lei de Inovação e a institucionalização dos NITs, foi definido um locus institucional onde deve estar o foco de suporte para pessoas como você. Não faz muito sentido esperar que com essa cultura de promoção da propriedade intelectual e promoção da inovação, que todos os alunos e todos os professores tenham o dever de virar empresários. Isso não faz muito sentido. É muito provável que não seja sequer o seu perfil. E é por essa razão que a propriedade intelectual, como instrumento de articulação, ela se mostra como desempenhando seu papel. Ok, talvez alguém do próprio Nietzsche, em articulação com outros entes da sociedade, tenham esse papel de fazer essas moléculas chegarem no mercado, né? Então, assim, eu tenho uma empresa para isso.
Quando eu me fiz essa pergunta há 10 anos, o que eu faço? Poxa, a gente desenvolve tecnologia, mas não sabe comercializar. Eu fui fazer um curso de Direito para aprender. O que me surpreendeu foi que essa sua pergunta, que também foi a minha, era de tantas mais pessoas. Eu falei, então eu vou prestar serviço para essas pessoas. Então tem mercado para isso e tem empresas interessadas nisso. Hoje tem fundos de investimento, para não dizer que eu estou querendo oferecer alguma coisa, que ativamente buscam em portfólios de instituições como o da UF, tecnologias passíveis de gerar interesse econômico. Não precisa ser indústria farmacêutica necessariamente, né? Existem entidades e organizações como o Tech Connect, que têm um único papel de articular a oferta e demanda tecnológica. Daí o nome muito feliz, Tech Connect. Se vocês botarem lá techconnect.org, na internet vocês vão ver. É uma das maneiras de ofertar, é um canal de ofertar tecnologia e que ele é seletivo à tecnologia patenteada. Se você não tiver patente ou pedido de patente, você não aparece lá, eles não deixam nem você ir. Se você tem e esse tema atrai interesse das empresas, de vários temas que tem lá, eles convidam e você vai lá apresentar qual é a tua proposição de valor, quais são as etapas que faltam para isso virar um produto de verdade e quanto isso custa. Você tem 8 minutos para falar. Então, existem já iniciativas profissionais para fazer exatamente isso. Eu acho que esse evento ele pode talvez ser a semente de um futuro em que a gente arrisque fazer algo semelhante. Só que aí a plateia predominante teria que ser de empresários. Complementando o que o Ricardo dizendo, essas empresas já se denominam empresas intermediárias. Há autores que acham que a própria universidade tem enormes dificuldades em fazer negociação. E que os empresários têm uma enorme dificuldade em conversar com pesquisadores. Então, essas empresas fazem esse meio de campo. Elas negociam, elas buscam as oportunidades nas universidades, atendendo uma determinada demanda existente, real. Agora, isso passa por um processo de construir, né, sistemas de informação que funcionem muito bem, que deem conta do que é produzido pela universidade e do que é potencial para ser explorado por essas organizações. Essas empresas intermediárias são muito interessantes. Nós temos discutido isso em Madrid, agora, de novo, eu ouvi isso nos Estados Unidos, que tem tido um crescimento muito grande e tem acelerado esse processo. Obrigado, Ricardo.